Chegamos a mais um podcast Campus Connect. Estamos aqui no Congresso Compar e agora a gente vai receber um palestrante muito legal que vocês vão adorar conversar com ele, que é o Maurício. Maurício, conte um pouquinho do que você conversou, se apresente. Obrigado, Vitória. Obrigado a você que está nos assistindo. Meu nome é Maurício Chiesa, eu sou diretor da BRH Norte Paraná, sou representante também em Londrina do Conselho Regional de Administração. Profissionalmente eu sou Head de Recursos Humanos, Relações Jurídicas e Responsabilidade Social numa empresa chamada Tamarana Tecnologia e também presidente do Instituto Valores, que é o braço social, o terceiro setor da nossa empresa. E o Compar, ele está sensacional, Vitória. Inclusive a temática, o mote, né, tudo que apenas o ser humano é capaz de fazer, tem muito a ver com um painel que eu moderei também, que é os limites éticos da aplicação da IA. Até que ponto é o limite entre o direito da IA e o limite ser humano, onde na verdade deveria ser o direito do ser humano e o limite da IA. Porque a IA é uma ferramenta instituída, ela é sensacional para o conceito meio, mas não para o conceito fim. E isso o ser humano não vai perder seu espaço. Até, Vitória, eu sempre uso um conceito da explicação da classificação das palavras. Por exemplo, dado é algo isolado. Informação, conjunto de dados organizados. Conhecimento, conjunto de informações e dados. Inteligência, conjunto de conhecimentos, dados e informações. A sabedoria é humana apenas. É algo divino que só o ser humano tem. Então, quando nós usamos a inteligência artificial mais a inteligência humana, nós chegamos no conceito de inteligência ampliada. Mas perceba, não é substituir, é agregar. Porque empatia, compaixão, sentimentos de valência positiva, isso é do ser humano. As empresas são humanas, né? E precisa disso, né? Desse calor humano. O IA, ele não substitui, ele vem, como eu falei, ele vem pra, como você comentou, né? Ele vem pra agregar. Então ele vem pra somar e não pra extinguir o nosso cérebro, né? Exatamente. Porque, para pensar, a IA é um conjunto de logaritmos, de testes, enfim, ela tem uma capacidade computacional de processamento muito maior que o ser humano. Mas nós temos que tomar cuidado para não terceirizar a IA, o que o humano faz, e ficar com atividades rotineiras que a IA poderia fazer. Aqui que está a inversão, que as pessoas ainda não têm esse peso medido. E trazendo para o contexto LGPD, inclusive, tem aspecto legal, aspecto jurídico envolvido, os dados da empresa, eles são sensíveis. Então, quando o RH usa, por exemplo, compare o perfil DISC de 5 funcionários com os currículos com a adesão de cargos. Verifique estatisticamente a maior probabilidade correta. Se a pessoa está usando isso numa conta pessoal, é vazamento de informação. Então tem que utilizar uma conta enterprise, a conta da empresa, que daí até a própria inteligência bloqueia alguns compartilhamentos de insights, inputs dessa informação. Então perceba que não é simplesmente abrir uma continha lá e começar a brincar. Faz parte do aprendizado, né? Mas, Vitória, é uma coisa séria. Mas eu também tenho uma fala que o pessoal traz, a IA vai tirar o lugar de ser humano. Não. Ela vai tirar o lugar de quem nunca teve lugar. Porque se a pessoa for um profissional que não sabe trabalhar com IA, vai perder o lugar. Agora, se for um profissional que saiba trabalhar com IA, ele vai ser 300% melhor. Entendeu? Mas para existir esse 300% melhor, tem que existir ele como ser humano antes. Então, a escolha da temática do Compar esse ano, parabenizando aí a Vera, o professor Gilmar e também a Andréia, o Quental, enfim, toda a diretoria da BRH, foi cirúrgica. Porque é um momento que está sendo divisor de águas. Então, o que é e o que será, né? E quando a gente fala de ODS, desenvolvimento sustentável, ESG 2030, entra no governance, entra no social, a IA está lá presente para simular, mas não para tomar a decisão. Ela não substitui, né? E tem aquela frase que eu gosto muito do Carl Jung, né? Conheça todas as teorias e domine todas as técnicas. Vira o PhD em IA. Mas não esqueçamos o lado humano. Mas ao lidar com uma alma humana, seja apenas uma alma humana. E é isso que engrandece a gestão. Então a IA vai te ajudar a analisar. Mas a tomada de decisão tem um feeling, tem espiritualidade, tem toda a memória afetiva, emocional, experiência vivencial que a IA não tem. Não troca, né? Não substitui. Não substitui. E falando um pouquinho agora da BRH, qual a importância dela dentro das empresas? A BRH é um ecossistema pertencente à BRH Nacional, e a BRH Nacional é representante legítima do Brasil em várias federações e confederações de RH, gestão de pessoas no mundo inteiro. Então você tem uma autenticidade, você tem uma autoridade, principalmente você tem uma capacidade. Né? E quando a BRH se liga, ou as empresas se ligam, se associam e utilizam produtos, serviços, conexões, os grupos de estudo, enfim, isso gera valor compartilhado, gera sabedoria coletiva
e todo mundo ganha. Porque esse aprendizado é aquele negócio, Vitória, quem tem medo de perder o lugar, perde o lugar. Então, quanto mais você ensina, mais você compartilha, mais insights você cria. O aprendizado ele é bilateral. Sim. E, consequentemente, numa sociedade sustentável, todas crescem. Porque é ruim quando você tem algumas empresas que estouam em termos de RH e outras não. A ideia é que todo mundo cresça, todo mundo se desenvolva. E a BRH, ela tem essa função de profissionalizar, de sensibilizar. E eu aprendi também na minha carreira, Vitória, que o que define a economia não é o mercado, demanda, oferta e escassez, é a filosofia. Porque meus princípios e os meus valores determinam e norteiam minhas decisões, inclusive as minhas relações. Por isso que a gente fala, contrate competências, contrate caráter e confiança e desenvolva competências. Né? Então, o fit cultural. Né? Então, isso está muito forte, que a IA te ajuda a analisar, mas ela não toma decisão. E a BRH ajuda a potencializar isso, socializando. Enfim, e olha o maior evento de RH, gestão de pessoas do estado do Paraná. Aí ultrapassando 3.000 pessoas, 2 dias, com palestras, com mini cursos, com imersões. Imersão é uma novidade esse ano. Então você traz um ambiente vivencial, que a experiência por vivência, ela é sensacional. E o network, a troca também que tem com outras pessoas, o contato. Exatamente, porque a minha dor já foi a sua, ou a sua dor é a minha. Então essa troca é uma das riquezas desse evento, o network. Afinal, ninguém vive sozinho. Não, nem consegue sobreviver. Nem consegue sobreviver, exatamente. E agora, puxando, qual o seu convite? Faça um convite pro pessoal aí pro ano de 2026, para eles realmente estarem aqui participando e trocando essas figurinhas aí com essas grandes empresas, com outras pessoas também. Pessoal, cada ano o Compar se renova. Nós tivemos um tempo sem, por causa da pandemia, retomamos presencialmente, mas o fato de você estar aqui vivendo, sentindo, olhando e aprendendo, você sai daqui energizado e diz o seguinte: essa pauta é minha. Né? O RH é protagonista. O RH é um motor de impulsionamento de cultura. Não precisamos falar de talentos, employee brands, que são rótulos e até às vezes um merchan. Mas falemos realmente do homem no centro, de que as pessoas são humanas e as empresas são humanas. Porque se fechar um CNPJ, não são apenas famílias, mas são sonhos. E a BRH está aqui para construir empresas sólidas, empresas sustentáveis e compartilhando. Então você, para o ano que vem, 2026, se você não... E esse ano teve a novidade, a visita da feira gratuita também. Então você tem a parte do congresso, que é paga, ok, sensacional. Mas o fato de você estar aqui, tem as imersões, tem fornecedores, tem o network que você cria aqui, que ele é sensacional. Porque ninguém engaja com quem não conhece, ninguém indica quem não admira e ninguém segue quem não confia. Então, como que eu vou fazer isso com quem eu nunca vi? É verdade. Então, estando aqui, você conhece. Somos reais. É verdade. Não somos avatares, né? Com certeza. Só o ser humano é capaz de fazer. Sim. Perfeito, Maurício. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Campus Connect, no Compar. E até a próxima, em 2026, a gente estaremos aí de novo. Com certeza, Vitória. E você siga as redes sociais da BRH Paraná, @BRH Paraná, se intere, se associe. Você que é estudante, você pode se associar com valor diferenciado. As empresas têm valores conforme o número de funcionários e vale a pena. É grupo de estudo, grupo de network, eventos, treinamentos. Só não participa quem não quer. Quem não participa, me desculpa, tá perdendo. Nos vemos em 2026. Até a próxima.